preliminares, o artigo, 9 artigos, né, do 1º ao 9º, que são mais frequentes, né, cair aí em concurso público, os artigos 2º, 3º, 6º e 9º, tá bom? Então, no artigo 1º aqui, vem falando para a gente do que trata a lei, né? Então, vem aqui. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, se vir Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei 13.146 de 2015, está se tratando tudo, né? De forma, né, nomenclaturas diferentes, mas tudo do mesmo assunto, da mesma normativa, né? Então, essa lei, né, é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, né? Então, a gente vem aí, para que esse estatuto foi feito, né? Para assegurar mesmo, né, em promoções de igualdade, os direitos sociais, né, e cidadania. Aqui a gente vê que tem a palavrinha, né? A gente acabou de ver aí a educação especial na perspectiva inclusiva. Aqui a gente vê a palavra inclusão, né? Que é a palavra carro-chefe quando a gente está trabalhando aí em matéria de educação especial, tá? Então, o estatuto, né, essa lei vem instituída para isso, né, para assegurar as condições de igualdade do público aí da educação especial, né, as pessoas com deficiência. Lembrando aí que a política que a gente viu, ela é específica no cenário da educação. E esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está tratando da sociedade de forma geral, né? Da sociedade. Por isso a gente vai focar na parte principal aqui e do direito à educação, vendo que ela vai abordar várias outras esferas aí da vida em sociedade, tá bom? Então, o Estatuto é uma coisa mais geral. Artigo 2º. Vem falando aqui como que é considerado, né? O que considera o conceito jurídico de pessoa com deficiência. O que é pessoa com deficiência? Né? É aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá vendo que a gente já viu lá no documento, né? Na política, esses termos aqui, sendo que é um termo lá de 2008, né, e agora numa normativa de 2015, né, que é feita a partir das legislações anteriores, né, de todas elas que estão previstas lá no marco históricos, né, nos marcos históricos e normativos daquele documento, que vem aqui repetindo nessa legislação mais recente, né? Por isso que eu vi que a gente, assim, vai ver de forma breve, porque a gente está vendo de forma repetida os mesmos termos em várias legislações, né? Então, o artigo 2º vem falando aqui o conceito jurídico do que é a pessoa com deficiência, né? Que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Parágrafo 1º desse artigo 2º vem falando que essa avaliação da deficiência, né, quando ela for necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerar, né, quem pode avaliar essa deficiência como deficiência mesmo, né? É uma equipe multidisciplinar que vai avaliar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participações, né? Por isso que essa avaliação ela é biopsicossocial, porque ela vai aí abranger não só a deficiência física, por exemplo, né, mas várias esferas aí até de participação na sociedade. E o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação dessa deficiência, tá bom? O artigo 3º aqui, gente, ele é bem importante. Eu coloquei aqui só uns esquemas, tá bom?
imagens, né, do que trata o artigo 3º. Mas o artigo 3º, em suma, né, em síntese, ele vem trazendo para a gente um universo de conceitos em volta ao tema e à matéria de educação especial de pessoas com deficiência. Então, ele vem trazendo aqui para a gente o que é acessibilidade, né? E o que tem que ser garantido para que essa acessibilidade aconteça. Qual que é o termo, né? Outro conceito, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras. Lembra que eu falei que a gente ia ver mais de forma específica aqui o que era barreiras, né? Comunicações, adaptações razoáveis, pessoas com mobilidade reduzida, atendente pessoal, acompanhante, elemento de urbanização, mobiliário urbano, residências inclusivas, moradia para a vida independente, profissional de apoio escolar, né? Então, são esses os conceitos que o artigo 3 vem trazendo para a gente. Então, vou ver se a gente passa aqui rapidinho, né? Acessibilidade. Instrumentos criados para a superação das barreiras para o exercício de direitos e liberdades pelas pessoas com deficiência. Desenho universal. Criação de produtos, ambientes, programas e serviços capazes de serem utilizados por todas as pessoas, né? Tecnologia assistiva, que significa, né, que tem como sinônimo a ajuda técnica, que são instrumentos que promovem a funcionalidade de bens, produtos e serviços para a melhoria das condições de pessoas com deficiência. Barreiras são entraves e obstáculos que limitem ou impeçam o exercício de direitos e a integração social da pessoa que tiver limitação de longo prazo. E aí, dentro desse cenário de barreiras, a gente tem as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, atitudinais e tecnológicas, né? Então, a gente tem aí, né, um acervo de tipos de barreira. Comunicações, que é forma de interações entre cidadãos que abrange a Libra, a visualização de textos, o Braille, sistemas de sinalização, comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivos multimídias, linguagem simples, escrita e oral, sistemas auditivos, meios de voz digitalizados e meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicações. Adaptações razoáveis, criação de produtos, criação, né, de ambiental, programas e serviços capazes de serem utilizados por todas as pessoas, né? Então, são adaptações que têm que ser feitas aí para atender a pessoa com deficiência. Pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas pessoas com dificuldade de movimentação, de locomoção, né, que não se enquadra como pessoas com deficiência. Aqui é importante, né? Pessoa com mobilidade reduzida não são pessoas, né, na avaliação de pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa com deficiência. Quem é esse público, né? Idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Por isso lá, né, que a gente tem o transporte público, os bancos preferenciais, né, para esse público, que não são pessoas com deficiência, mas é um público aí que tem até porque não é de longo prazo, mas a gente tem as pessoas preferenciais, né, de acordo com aquela situação atual e não permanente. Inclui limitação permanente ou temporária, gera dificuldade efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, né? E aqui eu já adiantei quais são esse público que faz parte, né, das pessoas com mobilidade reduzida, sendo esse, não sendo esse um público, né, caracterizado como pessoa com deficiência. Atendente pessoal, que é aquela pessoa que assiste ou presta auxílio à pessoa com deficiência, de forma remunerada ou não, e não são considerados como uma profissão, né, regulamentada aí o atendente pessoal
ao público da pessoa com deficiência. Acompanhante, pessoa que acompanha a pessoa com deficiência. Pode ser ou não o atendente pessoal, né? Então, são termos diferenciados, né? Elemento de urbanização, componente de obras de urbanização, exemplo, pavimentação, iluminação pública. Aqui são os elementos, né, que são colocados aí em vias públicas, né, para o acesso mesmo às pessoas com deficiência. Mobiliário urbano, objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, exemplos, postes de sinalização. Residências inclusivas, residências socioassistenciais ofertadas no âmbito do SUAS para pessoas com deficiência em situação de dependência que não disponham de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados, né? Então, são residências aí assistenciais, né, socioassistenciais para as pessoas com deficiência que, né, são dependentes, mas não tem aí, né, um apoio familiar, né, não tem, né, o que é mais comum, ter uma família para ser esse acompanhante, né? Moradia para vida independente, moradia com estrutura capaz de proporcionar apoio coletivo e individualizado à pessoa com deficiência. Aqui, né, o que a gente vê de diferença de residências inclusivas para moradia para vida independente é a questão da dependência mesmo, né? As residências inclusivas são para pessoas dependentes e a moradia para vida independente, né, a gente não precisa, por exemplo, de um acompanhante, né, de uma tutela. Profissional de apoio escolar, moradia com estrutura capaz de proporcionar apoio coletivo individualizado à pessoa com deficiência. Aqui tá errado, tá, gente? Não é moradia, não. É apoio com estrutura capaz de proporcionar apoio coletivo individualizado à pessoa com deficiência, não moradia. Aqui eu vou até apagar antes de enviar o PowerPoint, tá bom? Então é isso. O artigo 3º, gente, ele é muito importante. Ele é extenso no sentido de que ele vem dando mesmo, né, os conceitos e como que esses tipos de conceitos, né, são aplicados às pessoas com deficiência. Então, ele é importante, tá? Eu vou até colocar aqui logo, ler na íntegra. Porque a gente precisa memorizar, saber do que se trata, tá? Não é nem memorizar a palavra. Pode vir alguma questão conceitual mesmo, né? Do que se trata isso, do que se trata aquilo outro, e é esse artigo 3º que vai dar para a gente essas nomenclaturas aí usuais no cenário da educação especial, tá? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa a importância aí do artigo 3º. Agora a gente vai vir para a parte aqui do capítulo, né, 2º, que está aí dentro também da primeira parte do artigo 4º, se eu não me engano, que vem falando aí da proteção, né, da igualdade e não da discriminação, que são termos que a gente vê em todas as legislações, né, que a pessoa com deficiência será protegida contra do que trata aqui, né, do artigo 4º e 5º. Basicamente, que a pessoa, né, com deficiência, ela tem que ser protegida. Não falei aqui também, mas são termos que a gente viu, por exemplo, no ECA, né, que vem partes específicas, né, todas essas legislações vem lá uma parte, um capítulo específico para o público da educação especial, né, e lá no ECA a gente viu isso, né, que a pessoa com deficiência será protegida contra negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano, degradante, porque a gente fala de todas as pessoas, todas as legislações falam de acesso a todos, né, a todas as pessoas, de igualdade humana, e vem dando especificidade ao público da educação especial, às pessoas com deficiência, tá bom?
são especialmente vulneráveis, né? Criança, né? PCD, adolescente, mulher e idoso. Né? Então, para além aí, né, da característica de pessoa com deficiência, né, são especialmente vulneráveis, né, as pessoas com deficiência, criança, adolescente, mulher e idoso. Agora, o artigo 6º vem falando para a gente aqui que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, comentei logo aqui no início, né? Isso vai ser mais desmembrado no restante do documento, nas questões jurídicas, né? Mas o artigo 6º vem falando aqui uma mudança significativa mesmo, né? Dessa legislação, que antes a gente tinha legislação